Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado desta semana é o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Mário Povia. Mário, obrigado pela tua presença de novo aqui no Porto 360, mas dessa vez como nosso secretário. Exato, Marcos. Obrigado a você pelo convite. Prazer estar aqui de volta. Santos, uma cidade tão querida, né? E passamos a semana aqui, algumas visitas. E bom te ver. Bom te ver também. Mário, eu gosto de bastidor, né? Nós vamos falar de desestatização, vamos falar de uma série de processos de concessão aí que a gente está acompanhando dentro do setor portuário, mas primeiro eu quero falar do bastidor. Como é que foi a ligação do Marcelo para você, né? Para que você assumisse a Secretaria Nacional de Portos aqui no Brasil? Pois é, foi um processo muito rápido. Eu estava no Rio, estava numa diretoria da CDRJ, né? E aí uma terça-feira à noite, eu recebo o telefonema do Marcelo. Mário, como é que está aí no Rio, né? Quanto tempo você está aí? Eu estou 1 ano e meio, ministro, né? Acho que está na hora de vir para Brasília. Né? De vir embora para Brasília. Então, e aí veio o convite. O Marcelo é uma pessoa, o ministro Marcelo, né, uma pessoa muito querida e eu tenho uma profunda admiração por ele. Seja pelo jeito fácil com que ele conduz, né, como um poder de comunicação fantástico e, sobretudo, uma aglutinação, né, de formar a equipe, de motivar. Muito bom trabalhar na equipe dele, um pessoal jovem, um pessoal ligado e querendo entregar uma agenda republicana, uma agenda forte. É um trabalho realmente hercúleo, uma agenda pesada, mas muito gratificante. Mário, a gente acompanhou o trabalho do ex-ministro Tarcísio, né, e propriamente também do ex-secretário Diogo Piloni. E a gente percebeu aí o ritmo que eles imprimiram, né, principalmente dentro do setor portuário. E aí a gente tem o Marcelo agora, que é uma pessoa que realmente vem desenvolvendo um bom trabalho, e você assumindo agora a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviário. A gente pode dizer que esse navio tá a 50 nós, 60 nós de velocidade e você sentou ali na cadeira para conduzir todos esses processos que a gente precisa, principalmente, Mário, até o final do ano? Eu acho que a figura de linguagem é muito aplicável. Sim, estamos seguindo na mesma rota, na mesma linha, né? Talvez com uma pequena variação, porque o comandante é outro, tem claro, algumas condições especiais. Os comandantes, né, o ministro Marcelo também tem um estilo um pouco diferente do Tarcísio, mas sem dúvida nenhuma, dentro de uma política pública bem traçada, bem elaborada, até porque o ministro Marcelo era o secretário executivo, ele era parte da equipe, né? E bem ou mal nós também estávamos dentro desse processo. Então, sem dúvida nenhuma, é de continuidade e de aceleração, Marcos, porque o tempo vai encurtando, né? E esse mandato do presidente tem data para acabar e a gente precisa deixar esse caminho bem pavimentado. Desestatização, secretário, como é que fica esse processo? Nós estamos em julho agora, né? Existe uma expectativa muito grande por parte do governo federal de emplacar a desestatização até o final do ano. A gente já percebe forças contrárias dentro desse processo da desestatização. E a gente acompanhou aí o trabalho que foi feito pela Secretaria. Processo vai quando para o TCU, né? E qual é a expectativa da Secretaria Nacional de Portos? Sai esse ano? Sim, a nossa expectativa, você está falando de Santos particularmente, óbvio, né? Sem dúvida. Nós temos também São Sebastião e Itajaí,
que já numa fase mais adiantada, mas a ideia é em, no máximo, 30 dias, a gente colocar isso no Tribunal de Contas. É importante dizer que o tribunal já conhece parte desses documentos, né? Uma parte que já está, vamos dizer, solidamente arquitetada. Nós hoje trabalhamos com alguns pontos de definição, mas a estrutura, na sua grande maioria, já está definida, está bem desenhada, e eu vejo também uma intenção do tribunal de tocar essa agenda, o que é muito importante ter a Corte de Contas como parceiro nesse processo. E temos aí PPI, temos EPL, temos BNDES, temos ANTAC, né? Enfim, e várias secretarias do Ministério aí, de Planejamento, Secretaria Executiva de Portos, né? Muito engajadas, né, nessa agenda. E, Max, qualidade. Nós queremos trabalhar rápido, mas sem perder qualidade. Então é fundamental que isso chegue à Corte de Contas no estado da arte, não é? Que não haja questionamento, que não haja dúvidas, que não haja questões por definir, por esclarecer, tudo muito bem fundamentado, onde estamos, onde queremos chegar, os números envolvidos, a estratégia envolvida, e é nisso que nós estamos trabalhando agora, entregar algo de qualidade para não ter nenhuma volta, porque esse tempo de retornar para esclarecer seria muito precioso para a gente se perdermos. Secretário, o prefeito de Santos fez uma declaração colocando a sua preocupação em 3 pilares aí nesse processo da desestatização, e eu queria te ouvir em relação a isso. Um é a questão do cais público, o segundo é o terminal de cruzeiros, né, a atividade de cruzeiros na nossa região, que é extremamente importante para a nossa região, e o terceiro a questão da capacitação, né? A gente vem passando por um processo de transformação, principalmente da mão de obra, né, e do trabalho portuário, ou seja, os trabalhos que existiam estão deixando de existir, novos estão surgindo, e aí a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, uma vez que Santos tem o ônus e o bônus de ter o porto, ou o maior porto do Hemisfério Sul, no quintal aqui de casa. Como é que o secretário está olhando esses pontos, né, principalmente que foram abordados pelo prefeito de Santos, Rogério Santos? Tá, Marcos, primeiro eu queria parabenizar o trabalho da tribuna e particularmente o teu trabalho, né? Muito do ruído que tem, às vezes é uma falta de comunicação, ausência de esclarecimento. E vocês têm trabalhado, e não é de agora, né, décadas, né, incluindo o Porto numa pauta de mídia, numa pauta de discussão com a sociedade. Então, o mérito que vocês têm nesse processo, eu queria aqui, faço questão de externar. A segunda questão é que nós temos que separar as coisas, né? A questão da desestatização, ela impacta marginalmente os pontos que você está abordando, né? Então, independentemente de nós estarmos num processo de desestatização ou não, a questão do cais público ela é uma questão que vem evoluindo, né? E num porto com as características de Santos, perdão, onde cada espaço é muito disputado, né? Você tem uma tendência muito forte de redução gradual de cais públicos, isso vem acontecendo ao longo dos anos. Portanto, é uma discussão que ela existe, ela é legítima, é importante, mas ela não é impactada significativamente pela desestatização. Ela é um problema sistêmico, é uma questão sistêmica e deve ser discutida como tal, né? A questão dos cruzeiros, mesma coisa. Há uma necessidade, o terminal de cruzeiros hoje eficiente, um terminal que trabalha muito bem, mas numa geometria difícil, numa localização difícil na cidade, muito no meio das cargas. Há um projeto belíssimo que eu já tive a oportunidade de conhecer e que ele irá adiante, independentemente de desestatização ou não. Isso é um planejamento portuário e a vida continua, seja com uma desestatização iminente, né, ou com um projeto de desestatização mais remoto, né, a vida continuará. Então, o planejamento estratégico do porto, o plano de negócios do porto, envolve a transferência de área, assim como do terminal da Marimex, né, para se construir a pera, né, e indo para uma retroárea mais remota, né, também o terminal de passageiros indo para uma área mais nobre na cidade,
onde conversa melhor com a relação porto-cidade e onde poderá prestar um serviço melhor aos passageiros de trânsito em cruzeiro. Portanto, essa também, independentemente de uma questão ou de outra, ela vai nessa linha. E a questão da capacitação, evidentemente, a gente já vem falando de multifuncionalidade do trabalhador portuário, a questão de 5, 10 anos atrás, né? Por quê? Porque o porto mudou, hoje os sistemas são mecanizados, você conhece isso melhor do que ninguém, você atua nessa área, não é? Então, esse é um problema, inclusive portos privados, inclusive portos que estão delegados, que não estão numa agenda de desestatização, mas que estão com essa agenda pendente, assim como a questão de sustentabilidade, a questão de transparência, a questão de governança, isso tudo, análise de risco, não é? Nós não vamos fugir disso, seja com uma administração pública privada, uma administração portuária privada ou pública, a gente tem questões sistêmicas que a gente tem que endereçar. Então é importante separar esses assuntos. É claro que quando você tem uma agenda de desestatização, né, e aqui é importante que a gente diga, né, o porto não deixa de ser público, o porto não deixa de ser um porto organizado, ele continuará trabalhando com ferramentas de planejamento, com o PDZ aprovado pelo Poder Público, com o Conselho de Autoridade Portuária. A ideia de governança é manter a mesma. Nós vamos ter ali um longa-manos, alguém que falará em nome da gestão pública, né? Um privado atuando, mas atuando como se público fosse, né? Com todas as regras de regulação, né? A gente quer aí, nesse modelo, né, dar agilidade, dar uma dinâmica de resposta que o setor precisa para um negócio tão específico e desafiador que é a gestão portuária. Secretário, eu acho que isso tem uma relação direta com proteger o negócio, né? Eu sempre costumo dizer isso, que o negócio portuário ele é muito importante e estratégico para o nosso país. A gente precisa proteger esse negócio para que ele possa se desenvolver. E quando a gente fala do protecionismo, né, me vem um questionamento que eu quero trazer também em relação a essa questão da gestão hoje portuária que nós temos, né? Nós acompanhamos nas últimas décadas o porto aí dando prejuízos atrás de prejuízos e essa gestão que aí está vem fazendo um trabalho realmente muito austero, né? Um trabalho muito efetivo, mudando principalmente a realidade financeira da autoridade portuária aqui no Porto de Santos. E aí vai meu questionamento, secretário, como é que a gente garante isso, né? Como é que a gente dá perenidade para esse tipo de gestão, uma vez que ela foi tão assertiva, né? Como é que a gente exige isso também nesse processo de desestatização? Bom, na desestatização é muito mais simples, né? Porque você tem um gestor ali que... primeiro que esse gestor ele não passa por um processo de nomeação, ele não é concursado, ele é uma pessoa de mercado, né? Então, essa mobilidade de você colocar ou retirar, né, é mais tranquila. E nós vamos trabalhar em cima de metas, evidentemente, né? Então, não é em cima vamos dizer, da pessoa em si, mas da entrega de resultados. Como é na Europa, né? Você visita um porto na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, as pessoas estão lá há 20, 30 anos, né? E é assim que funciona. Você fala para ele, mas vai mudar a prefeitura, você vai sair? Não, eu estou cumprindo as minhas metas todas aqui, não existe isso, né? O nosso modelo é que é mais complicado, né? A gente tem essas questões de aparelhamento político e hoje nós estamos num momento virtuoso, com técnicos em praticamente todos os portos, né? Não é só em Santos que os números são positivos, no Brasil inteiro. Então, esse momento virtuoso, ele nos deixa, às vezes, com essa pergunta, né? Poxa, mas precisaria desestatizar mesmo? Mas não temos garantia nenhuma que esse modelo perdure, né? Então, amanhã ou depois, pode voltar toda a questão de aparelhamento político e talvez esse resida aí a principal motivação para a gente partir para algo que dê além da dinâmica, né, colocar efetivamente uma matriz com recursos privados para assegurar aí CAPEX e OPEX, né, na atividade portuária, e o nível de contratação, enfim, mais dinâmico, mas também que permita uma regulação mais forte também, porque você aí tem menos Estado, uma regulação mais forte. Sempre há um balanceamento
né, nessas questões. E é por isso que a gente... Por isso que o modelo não está pronto. Claro. Porque a gente está dosando exatamente isso, né? E gente muito capaz, tanto da ANTAC, quanto do Ministério, quanto do BNDES, e PPI tem contribuído muito nesse desenho, né, com toda a expertise que tem em outros setores de infraestrutura, ou com a especialização que tem no setor portuário. Muita gente contribuindo. Eu estou muito otimista. Eu acho que o modelo está muito bem desenhado, viu, Marcos? Secretário, eu queria abordar um tema, né, principalmente quando você fala que o Porto de Santos ele é muito competitivo, né, e qualquer pedaço do Porto de Santos é discutido, debatido, né, muito, e tem uma concorrência muito ferrenha, porque é o maior porto do Hemisfério Sul. E a gente tem uma área hoje, né, onde está o atual Ecoporto, né, que é o STS-10 ali, que vai ter a concessão, a abertura de um bid, né, principalmente para a área de containers. E aí começou novamente uma guerra muito grande por aquele espaço ali, tentando criar regramentos para uma competitividade. Minha primeira pergunta é: competitividade, a gente cria regras ou é o mercado que cria a regra para a competitividade? E a segunda pergunta em relação ao STS-10, Mário, sai esse ano? Dá tempo? Dá, tempo há. É um modelo que já está, vamos dizer, desenhado. Um EVTEA clássico, um terminal de container. Acho que ali tem uma questão de carga geral que tem que ser endereçada. A gente não pode colocar um terminal puro sangue ali de container, né? Ali, passando ali na avenida, a gente sempre vê ali veículos, pás eólicas, transformadores, né? Então, é importante talvez fazer um ajuste fino aí nesse estudo para também contemplar esse tipo de carga. Lembrando sempre, né, o porto tem que olhar a sua interlândia, o seu mercado, a gente não pode fechar as portas e começar a mandar aí cargas fora de padrão aí para outros estados aí, né? Então, esse cuidado no desenho tem que ser tomado, né? Mas são ajustes pontuais, né? A questão envolvendo verticalização, de você fechar a porta para um ou outro player, né, por conta de concentração de mercado. Isso é um trabalho que a ANTAC já faz, isso do lado de concentração. O que está havendo agora no STS-10, e a gente tem acompanhado muito na mídia, né, é uma outra discussão, né, que não tem a ver com o player, mas tem a ver com o setor, né, que seria armadores possuindo terminal portuário, e aí um potencial efeito colateral, né, de um direcionamento de linhas de navegação para determinados terminais. Para os sócios, para os seus sócios, né, em detrimento de uma questão mercadológica, né. E o tema, ele não é simples, viu, Marcos? De simples não tem nada, eu acho que o debate é importante e é pertinente. Você tem argumentos bons dos dois lados. Eu, particularmente, não gosto muito de restrições em certames, né? Tanto é que o próprio CAD, quando analisa mercado, né, ele faz concentração de mercado ou abuso de poder econômico, ele faz tudo isso ex post. Mas nós temos uma questão endereçada importante, que é o poder de mercado dos armadores. Então, acho que a gente não pode fugir dessa discussão. A gente tem que enfrentar essa discussão, ver o caminho melhor, né? É um terminal com uma atratividade excelente, mas ele tem um capex grande também, tem muitos investimentos para serem feitos ali, e ele é estratégico para o Porto de Santos. Nós não temos motivo nenhum para adiarmos a licitação, penso eu, né? A gente não pode brincar com a demanda do Brasil, a gente tem um RG mais antigo. Mas uma área tão nobre como essa, né, secretário? Pois é, e o Brasil ele tem um poder fantástico de se reerguer de crises, né? E essa crise está perdurando muito tempo, mas quando sair, acho que a gente vai sair muito forte. E infraestrutura portuária não nasce da noite para o dia, são 5, 10 anos para colocar infraestruturas no estado da arte, né, com licenciamento ambiental, construção, etc. Então, acho que não é o caso de adiar a licitação, é o caso de debruçar da modelagem melhor possível e fazer isso no interesse público, no interesse do país, sem apontar o dedo para ninguém, mas dentro do que prevalecerem as discussões. E tem muita gente discutindo isso, né? Não só a gente no Ministério em termos de política pública, mas a agência reguladora, né, atenta também a distorções de mercado, o CAD
atento também às concentrações de mercado, e a nossa própria Corte de Contas aí, que até recentemente promoveu um debate sobre o assunto, mostrando que também está preocupada e atenta, né, a questões dessa natureza. Secretário, quero te desejar muito boa sorte. Eu espero que a gente continue com essa agenda de liberdade econômica, né? E que a gente não fique de recuperação nessa matéria, porque liberdade econômica a gente não escolhe o investidor, né? A gente atrai os investidores para dentro do nosso país. E eu acho que essa atratividade é que vai realmente ajudar no desenvolvimento da nossa região e também do Brasil de um modo geral. Quero te desejar muito boa sorte, meu amigo. Muito sucesso. Sei que você é uma pessoa extremamente competente, né? Não é de hoje que a gente se fala. E como eu sempre te digo, Povia, sempre aprendi muito com você e espero que você toque o nosso setor portuário com a maestria que sempre você teve na sua vida profissional. Obrigado, Marcos. Você é muito generoso comigo, sempre foi muito generoso comigo. Mas eu só, como uma mensagem final, né, dizer que o nosso sarrafo subiu, né? A gente está discutindo hoje questões portuárias cirúrgicas, né? Não tem fila de caminhão, não tem dispersão de poluentes, nada. A gente está discutindo realmente planejamento, sustentabilidade, né? A gente está discutindo a entrada do Brasil para a OCDE, demandas de mercado, modelos de regulação sofisticados, né? Então, como que é a discussão? E a gente já não discute mais o porto em si, né? A gente já discute aí os acessos, né? A gente já discute a carga que vem já planejada aí de 3, 4 mil quilômetros para trás, né? Então, isso é muito importante, né? A gente fala, olha, parece que dentro do porto as coisas estão se resolvendo, né? A gente já começa a ter um olhar mais sistêmico, né? E isso é porque nós estamos evoluindo e em grande medida, Marcos, você também tem fomentado essas discussões, você é um grande parceiro. Muito obrigado. Não? Eu que agradeço. Eu, como você bem sabe, vou ficando por aqui, movimentando sempre muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.